Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Pretendo não tomar muito do seu tempo hoje. Quero orar pelos enfermos. Você que veio precisando de um milagre aqui, você que veio precisando de uma cura, o Senhor Jesus está aqui para te curar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Aquilo que Ele fazia no passado, Ele continua fazendo hoje. E a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está. Então nós cremos que Jesus está aqui, Ele está aqui para tocar a sua vida. A Bíblia diz para nos aproximarmos de Deus e Ele se aproximará de nós. Hoje é segunda-feira, normalmente você não tem culto na segunda-feira, mas mesmo assim você veio à igreja. Você deu mais um passo para se aproximar dEle. E eu tenho certeza que Ele também se aproximará mais de você, para abençoar a sua vida, para abençoar os seus caminhos, seus sonhos, seus planos, para falar mais contigo, para que você ouça mais a tua voz e tenha uma vida maravilhosa servindo a Deus. Atos no capítulo 1, versículo 6, diz assim: estando os que estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Responderam-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pai, eu entro na tua presença pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pai, é maravilhoso poder, Senhor, proclamar o seu evangelho. Senhor, não existe uma honra maior, não existe um privilégio maior, não existe outra coisa que eu queira fazer da minha vida, Senhor. E eu te agradeço pela oportunidade mais uma vez. Pai, nessa noite eu peço a tua ajuda, que o Senhor me dê clareza de pensamentos e de palavras. Senhor, me dê aonde começar e aonde terminar. Senhor, unja a tua palavra, venha com a tua glória. Senhor, que enquanto eu pregue, o Senhor cure os enfermos e liberte os cativos. Senhor, prepare o nosso coração para receber a tua preciosa semente, a tua palavra. Pai, fale conosco, pois somos carentes de ti. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos entender o contexto desse momento. Por que que os discípulos chegaram até Jesus nessa hora e perguntaram assim para ele: ó Jesus, chegou a hora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Essa palavra reino, ela também tem o sentido de domínio. Então os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Jesus, chegou a hora que o Senhor vai restaurar o domínio, que o Senhor vai devolver o poder, chegou a hora que nós vamos dominar Israel novamente, chegou a hora que o Senhor vai tirar esse governador daí, vai tirar esse imperador, vai tirar esse povo romano aí, e vai devolver o poder ao nosso povo. Nós precisamos entender por que os discípulos chegaram até Jesus e pediram uma coisa assim. Por que eles perguntaram algo assim para Jesus? Lembre-se que esses homens andaram com Jesus por 3 anos. Esses homens conheciam os passos de Jesus. Eles sabiam que existia uma autoridade sobre Jesus. Eles viram Jesus falando: olha, joga a rede do lado certo aí e veja. E eles viram quantos peixes pegaram. E depois viram Jesus transformando água em vinho. Eles viram Jesus indo por todas as partes e curando todos aqueles que estavam opressos pelo diabo. Eles conheciam, sabiam que havia autoridade sobre Jesus. Eles sabiam que existia algo de especial sobre Jesus. Eles viram quando Jesus chegou andando sobre as águas, quando eles estavam no meio de uma tempestade, sozinhos no meio do mar, no meio da madrugada. De repente chega Jesus andando sobre as águas, entra no barco, acalma a tempestade. Eles sabiam que existia algo diferente nesse homem. Eles viram quando Jesus chegou diante daquele endemoniado, aquele homem que ninguém conseguia pará-lo, nem correntes o seguravam.
Ninguém conseguia parar aquele homem, ele era um maluco, endemoniado, que vivia ali no meio dos sepulcros. E eles viram que quando Jesus apenas se aproximou, aquele homem se prostrou diante de Jesus, parou tudo o que estava fazendo. Só de Jesus se aproximar, de chegar, aquele homem que ninguém conseguia parar, que ninguém conseguia conter, agora diz, não, chegou a hora que o Senhor vai trazer a nossa punição, chegou a hora. E Jesus apenas com uma palavra expulsou aqueles demônios. E aquele homem voltou à sua realidade, voltou à sua mente perfeita. Algo que ninguém conseguia fazer, algo que ninguém conseguia parar. Agora esse homem Jesus, apenas com uma palavra, apenas com a sua presença, transformava todas as coisas. Eles viram Jesus quando viu aquela multidão faminta com 5 pães e 2 peixes. Eles viram Jesus alimentando a multidão, como ele supriu a multidão. Eles viam como Jesus tinha palavras de autoridade, como ele curava os enfermos. Viram Jesus curando cegos, levantando paralíticos. Viram Jesus chegar no meio de um funeral, levantar um menino que estava morto. E também viram Jesus ressuscitando um homem que há 4 dias já estava morto. Eles sabiam da autoridade que existia em Jesus. Eles sabiam da diferença que existia em Jesus. E por isso aqueles homens o seguiam. Eles viram o céu se abrindo e o Espírito Santo de Deus descer sobre ele e dizer: esse é o meu filho amado, de quem me comprazo. E 3 deles estavam com Jesus no monte, quando ele foi transfigurado. E a sua glória brilhou sobre aquele lugar. Eles sabiam que havia algo de especial em Jesus. Eles sabiam que havia algo de diferente em Jesus. Eles sabiam que eles poderiam contar com Jesus. E mesmo vendo todas essas coisas, a sua esperança estava em Jesus. E eles realmente criam, eles confiavam que Jesus viria para tirar o governo ímpio de cima do seu povo e restabelecer o seu povo, restabelecer o governo naquele povo. Eles sabiam, era aquilo que eles esperavam. É por isso que eles esperavam a vinda do Messias. E agora naquele homem eles viam o Messias. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Eles sabiam que Jesus havia vindo para isso. Mas um dia, mesmo esse homem tendo feito todas essas coisas, dando esperança ao coração daqueles discípulos, um dia eles estavam ali e Jesus se calou. Jesus fechou a sua boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha não abriu a sua boca. Quando os soldados vieram para pegar Jesus, esse homem todo poderoso, que havia feito coisas incríveis, agora fecha a sua boca. Agora se rende para esses homens, se rende para esses soldados. Às vezes nós pensamos que Jesus fez isso porque perdeu o poder. Mas lembre-se que quando aqueles soldados chegaram e Jesus perguntou: a quem procuram? E eles disseram: Jesus. E Jesus disse: eu sou ele. Quando Jesus disse essas palavras, aqueles soldados caíram para trás. O poder ainda estava em Jesus. Ele não foi pego porque ele perdeu o poder. Ele não foi pego porque ele não tinha mais como se livrar dali. A Bíblia diz que ele entregou a sua vida. Ele diz: eu tenho autoridade para entregar e para pegar a minha vida. E a Bíblia diz que ele a entregou, que ele foi obediente à morte, e morte de cruz. E naquela mesma noite, quando os soldados vieram para pegar Jesus, Pedro pegou uma espada, e eu creio que ele queria cortar a cabeça do soldado, mas talvez aquele homem se abaixou e ele cortou sua orelha. E Jesus no mesmo instante pegou a sua orelha e colocou de volta naquele homem. O poder ainda estava em Jesus, a autoridade ainda estava em Jesus. Ele não havia mudado. Ele não se entregou ali porque ele estava fraco agora, porque aqueles homens tinham algum poder sobre ele. Ele se entregou porque ele desejava, porque ele queria, porque foi por isso que ele veio. E naquela noite ele se entregou e foi levado até a cruz. E a Bíblia diz que ele foi açoitado, que ele foi ferido, que ele foi moído, que ele foi envergonhado, que não se reconhecia mais a sua face, que ele foi transfigurado, que ele nem tinha mais a aparência de um homem. Tamanho foi o castigo sobre Jesus.
E aqueles homens aqueles homens tanto confiavam, que eles esperavam realmente que seria ele que mudaria a história, agora estava ali, fraco numa cruz, pregado, moído, machucado, sem fazer nada. A esperança morreu dentro do coração dos discípulos. A esperança morreu. Eles disseram: olha, Jesus fez tantas coisas, e na hora que nós esperávamos que realmente ele mudaria a história, agora ele foi calado, e ele está ali na cruz. Não existia uma forma de vergonha maior para um homem do que ser crucificado. A cruz era usada apenas para escravos, homens que não tinham direito sobre si. Era uma vergonha ser crucificado. E agora, o mestre, aqueles que eles tanto confiavam, estava numa cruz. E ali Jesus entregou a sua vida em prol da humanidade. Jesus entregou a sua vida para a salvação do homem, para a sua salvação, para a minha salvação. Aqueles homens não entendiam o que havia acontecido. Ninguém entendia, nem mesmo os demônios sabiam. A Bíblia diz que se os príncipes desse mundo soubessem, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Aquilo era a sabedoria de Deus em ação. Nem mesmo os demônios entendiam aquele momento. Ninguém entendia, os discípulos não entenderam. Mas Jesus estava naquela cruz e agora entregou o seu espírito. A esperança morreu nos corações daqueles homens. Todo mundo deixou Jesus. Todo mundo deixou Jesus. Pedro voltou a pescar. Eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam. Já não acreditavam que poderia haver uma mudança. O corpo de Jesus foi colocado no sepulcro. Colocaram uma pedra ali. E depois colocaram os soldados em volta. Os historiadores dizem que eram tantos soldados que eles ficavam assim, um do lado do outro, ombro com ombro, em volta do sepulcro, para que os discípulos não viessem e roubassem o seu corpo. E 3 dias se passaram, e no terceiro dia, Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou vitorioso sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Aquele que eles pensavam que havia perdido a sua força, aqueles que pensavam que não tinha mais como mudar a história, agora se levanta dentre os mortos. Tudo bem você ressuscitar alguém, tudo bem você curar um cego, tudo bem você curar um paralítico. Eu quero ver agora alguém derrotar a morte e levantar dentre os mortos. Isso ninguém esperava, isso ninguém imaginava, mas Deus confundiu os sábios, Deus confundiu o mundo e ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré dentre os mortos. E a Bíblia diz que no terceiro dia o Espírito do Senhor entrou naquele sepulcro e ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito, aleluia, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, o mesmo Espírito que estava desde o início com Deus, o mesmo Espírito agora, o mesmo Deus entrou naquele sepulcro e ressuscitou Jesus. O mesmo poder criador, aquilo que criou todas as coisas, agora entra naquele sepulcro 3 dias depois e ressuscita Jesus. Ninguém esperava isso, ninguém esperava tamanha coisa. Nem mesmo os demônios imaginavam que isso seria possível. Eles pensaram: bom, nós derrotamos Jesus, acabou. Na terra se fez trevas e o inferno comemorava: ó, nós acabamos com o Filho de Deus, nós o matamos. Mas no terceiro dia, Jesus Cristo chegou diante do diabo e falou: ô diabo, me dá a chave aí. Eu quero a chave. Eu quero a chave, diabo. Me dá a chave do inferno e me dá a chave da morte. Não pertence mais a você. O preço foi pago. Você não tem mais direito algum aqui, me dá a chave. O inferno comemorava, mas de repente a luz entrou no inferno. E a luz resplandece sobre as trevas. E as trevas não prevalecem sobre ela. E Jesus Cristo pegou, tomou as chaves do diabo, tomou as chaves do inferno, tomou as chaves da morte. E é por isso que não é mais o câncer que tem a chave da morte sobre a sua vida. Não é mais o inferno que tem a chave da morte sobre a sua vida. Quem tem as chaves é Jesus. E esse Jesus é aquele que diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
E no terceiro dia ele ressuscitou. E os discípulos estavam ali. E Jesus de repente aparece no meio dos discípulos, com a porta fechada. Jesus entra ali e diz: olha aqui, toque as minhas mãos. Você vê o furo aqui? Pode tocar, toque essas mãos. Eu sou o mesmo Jesus. Aqueles que vocês viram na cruz, aqueles que vocês viram ser humilhado, aqueles que vocês viram ali ser moído, ferido, espancado, está aqui novamente. Pode tocar as minhas mãos. Espíritos não têm carne e osso, mas eu sou o mesmo Jesus. Eu ressuscitei dentre os mortos. Toque as minhas mãos. E os discípulos ali agora olham para alguém que nem a morte conseguiu parar. Se antes eles esperavam algo de Deus, se antes eles esperavam algo de Jesus, vendo Ele fazendo essas maravilhas, agora imagina a esperança que eles teriam em Jesus. Alguém que nem a morte parou, alguém que nem o sepulcro parou, alguém que nem o inferno parou, alguém que nem os soldados pararam, agora está ali diante deles de novo. Imagina a esperança agora dentro do coração desses homens. E por isso eles chegaram e falaram: Jesus, chegou a hora, é agora. O Senhor vai devolver. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Eles sabiam que aquilo que Jesus dissesse aconteceria. Não existia nada que poderia parar esse homem mais. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele quebrou as barreiras. Ele nos confundiu. Ele acabou com o diabo. O que pode parar Jesus agora? É por isso que eles chegaram e falaram: Jesus, chegou a hora. Chegou a hora. O Senhor vai restabelecer. O Senhor vai devolver o reino agora. Chegou o grande momento, o momento da nossa vida. Aquilo que nós tanto esperávamos chegou, Jesus. O Senhor pode fazer isso. O Senhor tem poder para isso. O que o Senhor falar vai acontecer. Os discípulos estavam pensando no seu pequeno mundo. Os discípulos estavam pensando em si próprios. Eles viram tanto poder e ainda pensavam só em si próprios. E Jesus olha para eles e fala: vocês estão pensando em Israel, vocês estão pensando em vocês, mas recebereis poder, e sereis as minhas testemunhas, não só aqui, não só na sua casa. Você está olhando só para o seu bolso? Vocês vão receber alguma coisa que vai abrir os seus olhos. Vocês vão receber algo que vai expandir a sua visão. Você está pensando só em você? Você está pensando em ser abençoado? Você receberá algo que fará que você abençoe outras pessoas. Você está pensando só na sua cidade? Eu estou pensando no estado. Você está pensando só na sua cidade? Eu estou pensando no Brasil. Você está pensando só na sua cidade? Eu estou pensando no mundo inteiro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquilo confundiu mais ainda a cabeça dos discípulos. Antes eles não conseguiam nem olhar para os gentios. Para eles, só eles seriam salvos. Eles estavam pensando só em Israel ali. E Jesus disse: recebereis poder. O Espírito Santo vem para aumentar a sua visão. O Espírito Santo vem para aumentar o seu coração. Antes você pensa só em você, você pensa só na sua casa. Mas vem o Espírito Santo e você começa a olhar para o seu vizinho. Você começa a olhar para o comerciante lá no supermercado. Você começa a olhar agora para o motorista de ônibus. Você começa a pensar agora no presidente do Brasil. Você começa a imaginar agora, e aqueles povos da África como estão. Você começa, a sua visão vem e aumenta. O Espírito Santo vem para aumentar a sua visão. E a Bíblia diz que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam eles ali reunidos, e veio como um vento perpetuoso do céu, e veio sobre eles línguas como línguas de fogo, e parou sobre a cabeça de cada um. E o mesmo Pedro, que antes de conhecer esse Espírito Santo, foi aquele homem que mesmo andando com Jesus 3 anos, quando chegou uma simples serva, uma mulher chegou para ele e falou: ó, você é um deles. Ele tremeu
diante de uma simples serva, uma mulher. Ele falou: não sou, não conheço, não sou ele. Pedro que andou com Pedro que viu Jesus ser transfigurado, Pedro que andou sobre as águas, agora diante de uma simples serva diz: não conheço Jesus. Ele tremeu. Mas depois da vinda do Espírito Santo, depois da vinda desse poder, as pessoas chegaram, ouviram barulho e chegaram dizendo: esses homens estão bêbados de vinho. E esse mesmo Pedro, que havia parado diante de uma serva, que havia parado diante de uma só pessoa, agora se levanta e diz: nós não estamos bêbados coisa nenhuma. Isso é o que falou o profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão sonhos, e derramarei o meu espírito sobre todos os meus servos e minhas servas. E Pedro se levantou agora com poder, Pedro agora se levanta com autoridade, e começa a pregar o evangelho diante de milhares e milhares de pessoas. O mesmo Pedro que parou diante de um simples obstáculo, uma mulher, uma serva ali, agora se levanta diante de uma multidão e prega o evangelho, porque ele recebeu poder. Ele recebeu poder. E esse poder faz toda a diferença. Pedro, que era um medroso ali, que temeu, agora se levanta. E com autoridade ele começa a pregar, com palavras cheias de unção, com palavras cheias de poder. E a Bíblia diz que quando aqueles homens ouviram a mensagem, eles disseram: irmãos, o que devemos fazer? Eles sentiram no seu coração. Pedro não teve nem que fazer um apelo, eles sentiram no coração e agora perguntavam: o que devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e recebeis o dom do Espírito. Algo que o Espírito Santo nos faz é nos mostrar a nossa realidade. O Espírito nos leva ao arrependimento. Ele nos leva ao arrependimento. Isaías profetizou no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º capítulo. Mas o 6º capítulo ele diz: no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor, e ele estava sentado no trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. E havia serafins diante dele, com 6 asas, e 2 cobriam a face, 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Isaías, ao se encontrar com a presença de Deus, ele disse: ai de mim, pois sou homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de homens de lábios impuros. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Ele nos mostra a nossa realidade. Ele nos mostra o nosso pecado. Ele nos convence do pecado. Mas ao mesmo tempo, Ele olha para a cruz. Ele te leva para o sacrifício. Ele te leva para aquilo que foi feito, pelo preço que foi pago. E a Bíblia diz que um serafim pegou uma brasa ardente ali diante, pegou uma brasa ardente e trouxe até Isaías e tocou os seus lábios e disse: os seus pecados estão perdoados. O Espírito Santo nos convence, nos mostra quem somos, mas nos mostra o sacrifício que foi pago por nós. E a partir do momento, aquelas pessoas se arrependeram, ele diz: arrependei-vos e recebeis o dom do Espírito. Quando a pessoa é levada pelo Espírito Santo a se arrepender, ela agora está apta para receber esse poder do céu. Ela está apta agora para receber esse Espírito. E eu quero que você entenda o que é esse poder. Muitas pessoas falam assim: um arrepio gostoso, aleluia. Paulo diz em Romanos 8:11: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais. Quando o Espírito Santo te leva ao arrependimento, e você se arrepende, entende quem você é, e convida Jesus para entrar no seu coração, naquele momento você passa a ser templo do Espírito Santo, você passa a ser morada de Deus. E a partir desse momento, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que entrou naquele sepulcro, o mesmo Espírito Criador, aquilo que criou todas as coisas, agora habita em vós.
Isso significa que o próprio Deus habita em vós. E meus irmãos, é por isso que quando eu ando na rua, eu ando procurando alguém para Jesus curar. É por isso que quando eu ando na rua, eu ando com tanta vida dentro de mim. E às vezes eu não consigo me segurar, eu preciso falar de Jesus para alguém. Porque a Bíblia diz que dentro de mim fluirá rios de água viva. Não é um rio, mas serão rios de vida. A própria vida agora habita em mim. O próprio Espírito de Deus agora habita em mim. É muita vida aqui dentro. E é por isso que eu não olho mais para o meu bolso. É por isso que eu não olho mais para o meu coração. É por isso que eu começo a ver meu vizinho. É por isso que agora eu começo a ver as nações, porque agora existe muita vida fluindo de mim. E quando você entra com essa vida, você anda com essa vida no seu coração, as coisas começam a ficar diferentes. Depois que eu entendi que eu sou templo de Deus, depois que eu entendi que eu sou morada do Espírito Santo, da própria vida, do Criador dos céus e da terra, do mesmo Espírito que criou todas as coisas, do mesmo Espírito que foi soprado ali nas narinas de Adão, do mesmo Espírito que entrou no sepulcro depois de 3 dias e ressuscitou Jesus. Depois que eu entendi isso, eu não consigo mais manter isso para mim mesmo. Eu não consigo olhar para as pessoas da mesma forma. Eu não consigo mais me conformar com um mundo tão sofrido, com um mundo tão perdido. Porque agora não vive eu, mas Cristo vive em mim. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos agora habita em mim. E é por isso que você não consegue mais ver as coisas do mesmo jeito. Esses dias eu estava lá, no Rio Grande do Norte. E eu estava lá, andando na rua. E eu ia comprar uma pochete, alguma coisa assim. Aí eu estava passando na frente de uma loteria lotada. Tinha umas 80 pessoas sentadas na loteria, assim, lotada. Aí eu passei na frente da loteria e meu coração começou. Falei, Jesus, o que é isso? O que é isso? As águas, o rio, a vida, começou a bater dentro de mim. Jesus falou, tá vendo aí, ó? Você não prega nas igrejas? Eu falei, prego, Jesus, olha a sua igreja aí, ó. Tá todo mundo sentadinho, todo mundo pronto, é só entrar e pregar. Entra. E o coração... Entra essa vida dentro de mim, entra. Aí eu saí correndo, assim, quase sem respirar já, irmão, assim, desesperado, preciso entrar, precisa fluir. Eu entrei, Jesus tem poder para curar vocês, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, da mesma forma que Ele operou no passado, Ele tem poder para operar hoje. Quem precisa de um milagre, quem precisa de uma cura, vem aqui, por favor. Aí um homem lá atrás já falou, se eu trouxer um aleijado, você cura? Eu falei, não curo, mas eu vou orar e Jesus cura. Eu não curo nada, mas Jesus cura. Ele, você cura? Eu falei, traz ele que nós vamos orar. Aí já começaram a vir as pessoas, aí veio um cara com dor, aí veio uma mulher pedindo por um irmão, aí veio outra mulher pedir por outra coisa, aí veio outro cara pedir por outra coisa, e Jesus começou a fazer uma bagunça lá dentro, e a vida começou a fluir, e as pessoas começaram a receber, e Deus começou a curar. Aleluia! Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, na minha cama, assim, ó, na minha cama, numa casa, eu só vou para lá nas férias. Mas eu colei assim, ó, no teto. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Levanta da sua cama. É muita vida. Aí, falei, bom, fez lá a bagunça, as pessoas falando e tal. Falei, bom, você nunca sabe o que Jesus está fazendo. Aí eu fui sair da loteria assim. Jesus já tinha curado umas pessoas, tal, outras deram testemunho, e outras pediram oração, e outras falaram, que fé, vou voltar para a igreja, faz tanto tempo que eu não vou para a igreja, depois que aconteceu tal, eu não vou para a igreja mais, mas agora eu vou para a igreja, ver um jovem servindo a Deus. Aí, eu fui sair assim na loteria, falei, Deus abençoe, daí eu falei assim, Jesus ama todos vocês. Aí a loteria inteira, amém! Igualzinho o culto, só foram tirar o dízimo, oferta ali, fui embora. Porque há muita vida, o mesmo Espírito. Eu era um cara muito tímido, pastor. Eu era muito tímido. Eu tinha vergonha da minha própria família. Eu tinha vergonha dos meus tios, dos meus primos. Quando eles chegavam na casa da minha avó, eu ficava na sala. Eu era muito tímido.
Mas um dia eu tive um encontro com esse Espírito Santo. Eu tive um encontro com essa vida. Mas eu quero que você entenda algo. O Espírito Santo vem sobre você, mas Ele não vai pegar sua perna e fazer você andar. Ele não vai pegar seu braço e levantar. Ele não vai pegar sua boca e falar. Se Pedro não se levantasse ali, não obedecesse aquilo que estava queimando dentro do seu coração, nada aconteceria. Eu fui batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade. Mas eu só comecei a ver o mover de Deus com 18. Aquilo queimava dentro de mim, mas eu não dava liberdade para essa vida fluir. O Espírito Santo falava, vai, fala de mim, vai, faz isso, vai, entra ali. Mas eu não. Aquilo queimava e eu segurava aquele fogo, eu segurava aquela vida. Mas a partir do momento que eu comecei a deixar aquilo fluir de mim, que eu comecei a obedecer o Espírito Santo, a fazer o que Ele estava falando, eu comecei a aproveitar os melhores dias da minha vida. A minha vida nunca mais foi a mesma. E nem por um segundo eu queria voltar a ser quem eu era. Nem por um segundo eu queria voltar a fazer o que eu fazia. Eu prefiro ouvir o Espírito Santo. Eu prefiro deixar essa vida fluir. É muita vida. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer. Tenho certeza que Ele ainda quer fazer muito mais, pois Ele começou no dia de Pentecostes. Mas ainda Ele está operando, Ele continua operando, Ele continua escolhendo homens e mulheres para tocar as nações. Mas se você não fazer como Pedro e obedecer à voz do Espírito ali que fala para você se levantar, você nunca verá isso acontecer. Timóteo tinha um dom dentro dele. Timóteo tinha um dom, ele tinha um dom. E Paulo na sua última carta escreveu para Timóteo. Falou, Timóteo, abana o dom de Deus que há em ti. Aquele dom poderia ficar ali, e não ser abanado, e não se mover. E Paulo diz, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Não é hora de pôr a mão na boca, de fazer beicinho. Não é hora de falar, ai mamãe me ajuda. Você tem o próprio Deus dentro de ti. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Nada pode te parar. Não há medo, não há covardia, não há demônio, nada. Jesus venceu todos eles. Jesus os envergonhou, triunfando sobre eles naquela cruz. E é por isso que Paulo disse a Timóteo, não nos foi dado espírito de covardia, mas de poder. Essa palavra poder é a mesma palavra usada em Lucas 24:49 e a mesma palavra usada em Atos 1:8. É o poder dunamis, explosivo, um poder que se autorreproduz, um poder ilimitado. O poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. O que tem parado você nessa noite? Eu tenho certeza que o Espírito Santo te dá a saída. Ele sempre dá. Ele sempre dá. O Espírito Santo sempre fala conosco. Ele sempre nos fala, faz isso, faz aquilo, calma, vai. Mas vem de nós ouvirmos a Ele e obedecer a Ele e deixar Ele fazer, ou fazemos a nossa própria escolha. Eu posso dizer para você, irmão, eu fui batizado no Espírito Santo com 9 anos. Com 9 anos eu poderia ter mudado a minha escola, poderia ter virado ela de ponta cabeça. Se com 9 anos eu deixasse essa vida continuar fluindo de mim, mas só com 18 eu resolvi ouvir o Espírito Santo. Quem sabe você está aqui nessa noite e esse Espírito queima no seu coração, e você está barrando essa vida de fluir. Deixe fluir, deixe a vida fluir. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós. E é por isso que a Bíblia diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, mas antes por todos nós o entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito,
Todos os dias somos levados à morte, como ovelhas levados ao matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem o presente, e nem o porvir, e nem as potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé, por favor. Aleluia.